STF. Imagem se abre pelas laterais, direto do plenário. Já estamos no ar com o direto do plenário, as imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Quem nos acompanha sabe que todas as quartas e quintas-feiras nós abrimos o sinal gerado aqui no Supremo Tribunal Federal com a imagem dos ministros já se dirigindo aos respectivos lugares para a sessão plenária da tarde. A expectativa do chamamento dos processos previstos para julgamento. E é o que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Obrigada. Podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta, neste 23 de março de Abre a sessão ao centro da mesa a excelentíssima a ministra, sessão extraordinária Rosa Weber, presidente do STF. Imagem aberta, imagem se fecha. Saudando meus queridos colegas que estão ao seu lado direito, a presença do Ministério Público na pessoa do excelentíssimo ministro Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Por vídeo, ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli. À sua esquerda, a secretária da sessão. Saúde, senhor Procurador-Geral da República, as senhoras e senhores advogados presentes, todos ministra Rosa Weber, presidente do STF. E passo a palavra de imediato à senhora secretária para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de março de 2023. Secretária-chefe do Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão, de pé, à esquerda da excelentíssima Gilmar senhora Mendes, ministra, Carmen presidente. Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 42 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação? Todos de acordo? Declaro aprovada a ata e apregou para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5549 e a ação direta de inconstitucionalidade 6270, ambas sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux, a primeira tendo como requerente o Procurador-Geral da República e a segunda tendo como requerente a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, a ANATRIP. Na pauta do julgamento conjunto, a DIS 5549 e 6270. A tradição implantada pelo ministro Luiz Fux dizem respeito aos ODS 8, 9 e 11 da Agenda da ONU 2030. Está aqui. Já está corrigido, já está corrigido. Ficamos com o seguinte julgamento provisório até o momento. ADI 5549, após o voto do ministro Luiz Fux, relator, conhecendo integralmente da ação e julgando improcedente o pedido, e em obter dictum, entendendo que o Poder Executivo e a ANTT devem ponderar as formalidades complementares. Esse peixezinho eu troquei por um outro. Eu posso. Então porque tem essa correção a fazer. Providenciar, saiu batido errado. Se puder providenciar, acho que providenciar. Providenciar as formalidades complementares introjetadas no acórdão do Tribunal de Contas da União e na Lei 14.298/2022, no que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, e após o voto do ministro Edson Fachin, que conhecia integralmente da ação e julgava procedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Quanto à ADI 6270, vamos ver, eu acho que vamos fazer a mesma retificação, ministro Fux. Consta que após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que conhecia parcialmente da ação e, na parte conhecida, julgava improcedente o pedido e, em obter dictum, entendia que o Poder Executivo e a ANTT devem providenciar as formalidades complementares introjetadas no Acórdão do Tribunal de Contas da União e na Lei 14.2098 de 2022, no que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, e do voto do ministro Edson Fachin, que acompanhava o relator no conhecimento parcial da ação, mas, na parte conhecida, julgava
procedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Senhora presidente, eu queria, com Pois não. licença de Vossa Excelência, não ser antes saudá-la. Pede a palavra ao excelentíssimo ministro relator, ministro Luiz Fux. Pela solenidade realizada ontem, também saudar o ilustre representante do Ministério Público, do nosso Procurador-Geral da República e dos seus advogados que atuaram na causa. Uma das ações, que eu acho que é 5549, ela se refere à lei. Então, ela é conhecimento total e procedente totalmente. Já a outra demanda, 66... Agora eu estou falando... 6270. 6270. Essa trata não só de atos que não são sindicáveis constitucionalmente, por isso do conhecimento parcial, mas na parte conhecida, julgar improcedente com esse mesmo fecho. Obrigada, ministro Fux. Então, colho agora, em continuidade e com relação às duas ADIs, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde a Vossa Excelência e aos prezados colegas, ao senhor Procurador-Geral, doutor Augusto Aras. Cumprimento também, presidente. No plenário físico do Supremo Tribunal Federal, quem fala é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Suelen Lunguinho do Nascimento, doutor Leandro Peixoto Medeiros, o doutor Aldo da Costa Santos Júnior, doutora Adriana Maia Venturini e o doutor Beto Vasconcelos, todos com brilhantes sustentações que o tribunal fez bom. O plenário julga a constitucionalidade de normas que permitem serviços de transporte terrestres sem licitação prévia. É julgamento conjunto, ADIs 5549 e 6270. Relator o ministro Luiz Fux. A iniciativa privada num voto primoroso que merece ser publicado e divulgado. Eu devo dizer, presidente, que quando eu recebi o material desse processo, e antes do voto do ministro Luiz Fux, eu pensei, bom, esse é um dos casos simples que nós vamos julgar. Mas, como eu confirmei recentemente, caso simples no Supremo é mais ou menos como cirurgia abdominal simples. As complicações vêm depois. E aqui apareceram muitas compreensões distintas que se materializaram, parte substancial delas, no voto sempre denso e precioso do querido colega, amigo, ministro Luiz Edson Fachin, que levantou alguns pontos importantes dessa discussão. E, portanto, presidente, embora pretenda ser breve, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa questão que nos reúne aqui. Em primeiro lugar, apenas para colocar a matéria e relembrando-a, nós aqui estamos discutindo, em duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma lei que alterou dispositivos legais pré-existentes, estabelecendo a possibilidade de que serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros que possam ser outorgados a interessados mediante simples autorização, sem licitação, e saber se, além das normas legais, seriam igualmente válidos os atos infralegais que procuraram regulamentar essas questões. Nós aqui, presidente, estamos discutindo uma questão que é relativamente tormentosa no direito administrativo, desde que eu comecei a estudar direito administrativo há muito tempo, que é a questão de qualificar serviço público. A noção de serviço público está em crise desde que eu cheguei e já se passaram mais de 40 anos. E aqui há duas, eu diria, presidente, pelo menos duas concepções filosóficas importantes, embora eu acho que uma tenha prevalecido. Havia duas visões, isso está posto num livro importante de um professor, Alexandre Aragão, que foi nosso aluno na UERJ e também fez doutoramento na USP, em que ele identificava, e acho que com propriedade, dois grandes modelos de prestação de serviço público. O modelo francês, que era um modelo tradicional, em que o serviço público era uma expressão da soberania estatal e que, portanto, era cometido ao Estado, que o prestava diretamente e em regime de monopólio, em regime não concorrencial com privatividade. Esse era o modelo tradicional francês que vigorou no Brasil
por muito tempo. E o modelo aplicado nos Estados Unidos das Public Utilities, que é um modelo em que a prestação é predominantemente privada, portanto, prestada por empresas privadas em regime concorrencial, com forte regulação estatal e fiscalização estatal. Portanto, o Estado não presta diretamente, ele autoriza particulares a prestarem, evidentemente, salvo onde haja monopólio natural, como Vossa Excelência observou, mas a regulação e a fiscalização são rígidas. Historicamente, no Brasil, prevaleceu o modelo francês até pouco depois da Constituição de 88. E aí nós temos, no governo do presidente Fernando Henrique, um conjunto de mudanças na Constituição de 88, transformações, eu diria, do regime econômico constitucional brasileiro, em que se flexibiliza o ingresso do capital estrangeiro, em que se flexibilizam os monopólios estatais de telecomunicações, gás canalizado nos estados, e que se lança um amplo programa de desestatização e, como corolário, se criam as agências reguladoras. E, portanto, há um pouco uma transmigração de modelos no Brasil, do modelo tradicional francês para um modelo americano, que foi um modelo que um pouco se universalizou, prestação privada sob regime de regulação e fiscalização por parte do poder público. De modo que a arrumação dessa matéria na Constituição brasileira de 88 ficou assim: a atuação do Estado no domínio econômico pode se dar, pela exploração de atividades econômicas. E aí, esse modo de atuação é regido pelo artigo 173 da Constituição. Exploração de atividade econômica, por exemplo, a Petrobras, é uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, quer dizer, banco, extração de petróleo, são claramente atividades privadas que, no entanto, o Estado reservou para a sua exploração econômica por razões estratégicas, ideológicas ou quais se queiram escolher. Portanto, a Constituição prevê a atividade econômica e prevê, no artigo 175, aí sim, a prestação de serviços públicos. E no regime constitucional brasileiro de prestação de serviços públicos, é possível a prestação direta pelo Estado, é possível a prestação indireta pelo Estado, mediante a constituição de pessoas jurídicas controladas pelo Estado, como as autarquias, pessoas jurídicas de direito público, ou as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas sob controle estatal. E a terceira modalidade é a prestação de serviços públicos mediante delegação à iniciativa privada. Como regra geral, a Constituição prevê que esta delegação deva ser feita mediante licitação, porque a licitação tem o propósito constitucional e doutrinário de permitir que todos os interessados possam participar, assegurando-se isonomia, e permitir que se escolha a melhor proposta para a administração em nome da eficiência e da economicidade. Nas escolhas que o Estado faz de se vai prestar o serviço diretamente, indiretamente ou por delegação, há uma vontade política manifestada, claramente manifestada. Há serviços públicos, presidente e colegas, que são inerentes ao Estado e vão ser prestados diretamente. Justiça, diplomacia, segurança pública. Ninguém imagina, pelo menos no atual estado da arte, que se possa delegar a prestação desses serviços, apesar de haver métodos alternativos de resolução de conflitos, como a arbitragem, e há muita segurança privada no Brasil. Mas esses são deveres estatais inerentes e que ninguém duvida que devam ser prestados diretamente pelo Estado. Mas há também um outro conjunto de serviços públicos, mais por definição legal do que por ser inerente, que são serviços que alguns autores chamam de utilidade pública. Aí nós estamos falando de telecomunicações, de eletricidade, de saneamento e de
transporte. Quando nós estamos falando desses serviços, digamos, de utilidade pública, para usar a terminologia de um autor que era a Bíblia do direito administrativo lá na minha primeira juventude, que era o Eli Lopes Meirelles, esse serviço de utilidade pública, sobretudo depois das mudanças constitucionais dos anos 90, do governo Fernando Henrique, passaram a ser delegáveis e muitos foram efetivamente delegados ao setor privado, como aconteceu com telecomunicações, como aconteceu com eletricidade, como aconteceu com gás canalizado, como aconteceu com portos, lembra o ministro Luiz Fux. E aí nós chegamos a essa... Sim, e, a bem da verdade, há um precedente do Supremo, entendendo que, no tocante a transportes municipais, intermunicipais, deve haver licitação. Mas nós estamos aqui lidando com uma hipótese específica, que são os transporte terrestre coletivo, interestadual e internacional. E, relativamente a isso, não existe precedente do tribunal. Mas existe, presidente, uma regra expressa na Constituição, que é o artigo 21, inciso 12, letra E, que diz o seguinte: compete à União, 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Portanto, a regra geral no direito brasileiro é que a delegação de serviços públicos deva se dar mediante licitação. Essa é a regra geral. Eu diria que, mais do que uma regra geral, a licitação é um princípio que decorre naturalmente da moralidade e da impessoalidade e da isonomia. Porém, este princípio, que é a licitação, encontra aqui, a meu ver, uma exceção expressa trazida pelo próprio Constituinte, que diz que, na hipótese de serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a União pode optar pela autorização, porque fala explorar diretamente ou mediante delegação por autorização, concessão ou permissão. A concessão e a permissão são modalidades de delegação concretizáveis mediante licitação, mas a autorização claramente não é. De modo que os princípios constitucionais, eles condicionam a interpretação de todo o direito, inclusive, sobretudo, da legislação infraconstitucional. Mas quando uma regra constitucional excepciona um princípio constitucional, há de prevalecer a regra, porque é uma decisão específica em relação àquele tema. De modo que eu acho que a Constituição autorizou a autorização. E aí veio a lei e regulamentou a autorização constitucional. E acho que o fez, presidente, de uma maneira razoável e por justos motivos. E aí eu gostaria de dizer, já caminhando para o fim, para ficar dentro dos meus 15 minutos, que eu estou controlando aqui, presidente, e o fez por justos motivos, eu penso. O primeiro é que a exigência de licitação, ela se aplica, na verdade, ela se impõe nas situações em que o Estado vai ofertar um determinado serviço ou construir uma determinada obra, em que é um bem escasso, porque é só aquela obra ou é só um determinado serviço, e há muitos interessados em prestar o serviço ou construir a obra. Quando haja muitos interessados, a menos que seja uma hipótese de inexigibilidade de licitação, por impossibilidade de concorrência, a licitação se impõe em nome da isonomia. Todo mundo que tem condições de fazer aquela obra deve poder concorrer para fazer aquela obra. Na pauta de julgamento conjunto, a DIS 5549 e 6270. Relator é o ministro Luiz Fux. Um bem escasso, que é uma única obra ou um único serviço, e muitos interessados, você tem que necessariamente licitar para assegurar a isonomia. O plenário julga a constitucionalidade de normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. Presidente, quando
não existe um bem escasso, quando a lógica é quanto mais melhor. E aí é um pouco na área de saúde. Se alguém quiser construir um hospital, precisa fazer licitação. Se construir 1, 2, 5, 10, 20 em regime de concorrência, é muito melhor para a prestação de saúde pública. O mesmo vale para escolas. De modo que há serviços públicos... Ministro, pausa, fale, bebe água, em que não se aplica a lógica da licitação, na minha visão, porque você não está oferecendo um bem escasso para pessoas que vão disputar. Aqui você está oferecendo uma necessidade e que, se você tiver não uma, mas 2, 3, 4, 5 empresas explorando o transporte internacional, melhor. Você vai ter concorrência. Eu preciso dizer que, quando eu era mais jovem, que andava muito de ônibus, inclusive interestadual, havia oferta. Havia concorrência, você podia, se quisesse passar carnaval na Bahia, tinha Penha, Itapemirim, tinha 3, 4 linhas. Hoje em dia, esse mercado se monopolizou muito. E aí, um dos memoriais, se não me engano, da própria ANTT, afirma nas suas razões que aproximadamente 60% do transporte interestadual é feito por apenas uma empresa. Portanto, eu acho que nós estamos diante de uma legislação que procurou enfrentar o regime de monopólio e facilitando o acesso ao mercado, a entrada no mercado. Porque quando você exige licitação, você dificulta a entrada no mercado. Portanto, eu acho que são duas as razões aqui. A primeira é a razão do quanto mais melhor, e, portanto, não é preciso licitação. E a segunda, a razão de que nós estamos tentando enfrentar um monopólio de fato que se estabeleceu nessa matéria. Portanto, existe uma exceção constitucional expressa, uma legislação que me parece razoável e que se deve a justos motivos de natureza econômico-social. De modo que eu entendo perfeitamente as preocupações do ministro Luiz Edson Fachin, que comungo. Acho que a regra geral é a que Sua Excelência propõe, deve ser a licitação, mas acho que, se houver fundamentos razoáveis, é possível excepcionar a licitação, permitindo a autorização, porque aqui não há favorecimento. O que aqui se quer é favorecer o consumidor e não a empresa que vai prestar o serviço. De modo que, por essas razões, brevemente enunciadas em 15 minutos, presidente, eu estou acompanhando o eminente relator, tanto no conhecimento integral da primeira ADIM, como no conhecimento parcial da segunda, e na parte que conheço de ambas, eu julgo improcedentes os pedidos, mais uma vez felicitando o ministro relator por ter trazido com tanta densidade teórica e reavivado uma importante discussão que já havia ficado um pouco adormecida na teoria do direito administrativo. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ao centro da mesa, com uma porção de papéis na mão esquerda, quem fala é a excelentíssima ministra, senhora Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Consulto Vossa Excelência. Seria o primeiro agora a votar. Pois não, senhora presidente. Conceda a palavra, então, ministro Toffoli. Senhora presidente, cumprimentando a todas e a todos na pessoa de Vossa Excelência. E por videoconferência, o voto do excelentíssimo ministro, senhor Dias Toffoli. Já formadas, eu peço vênia à divergência e acompanho em toto o voto do o ministro está em local relator, ministro Luiz Fux. A fachada do STF ao fundo. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Acompanho o relator. Agradeço. Fizemos o registro. Volta ao plenário, ao centro da mesa, em formato da letra U, investida, quem fala é a excelentíssima ministra, senhora Rosa Weber, presidente do STF. Lewandowski, se gostaria de proferir agora o voto. Pois não, senhor presidente, estou pronto a votar e eu queria manifestar uma posição tanto quanto ortodoxa com relação ao direito administrativo.
a devida vênia. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Eu tenho uma longa trajetória de magistrado, eu atuei em câmaras de direito público, no Tribunal de Justiça de São Paulo, passei pela administração municipal, estadual, lidei muito com transporte intermunicipal. Ministros julgam constitucionalidade de normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. É julgamento conjunto ADIS 5549 e 6270. Que estabeleceu a possibilidade de que serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura sejam otorgados por meio de simples autorização e, portanto, sem necessidade de procedimento licitatório prévio. Senhor presidente, nós sabemos que a exigência de licitação prévia, que é um preceito constitucional importantíssimo e deriva, como disse agora muito bem o eminente ministro Barroso, deriva do próprio princípio da moralidade pública, não é? Da moralidade que deve nortear as ações da administração pública. Porque a licitação garante a todos a possibilidade de acesso à prestação de serviço público quando este é executado por meio de particulares. A licitação concretiza, materializa a isonomia e os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor, porque propicia ao usuário serviços públicos de melhor qualidade e com tarifas mais econômicas. Eu lembro, senhor presidente, que recentemente o plenário decidiu em sede de repercussão geral que, salvo situações excepcionais, diga-se excepcionalíssimas, devidamente comprovadas, o implemento do transporte público pressupõe a prévia licitação. Essa decisão, em sede de repercussão geral, insisto, foi tomada no RE 1.001.104 de São Paulo, sendo relator o ministro Marco Aurélio, e tratava-se, então, do tema 854. Eu estou entendendo, senhor presidente, que, no caso, não há qualquer excepcionalidade na prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros, desvinculados da exploração de infraestrutura, que justifique a desnecessidade do processo licitatório. Então, entendo que é incabível a outorga desses serviços por simples autorização do poder público, na medida em que aqui se entra em choque frontalmente com o que dispõe o artigo 37, inciso 21 da Carta Magna e também do artigo 175 do mesmo diploma. Eu também trago à colação aqui algumas decisões da nossa Casa em que este entendimento foi consolidado. Por exemplo, no ARE 1.110.140, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, da segunda turma, em que Sua Excelência, no voto que foi sufragado pelo colegiado, assenta num dos itens da ementa, serviço público, transporte coletivo intermunicipal, concessão ou permissão. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para concessão ou permissão ou exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros. No mesmo sentido, trago uma outra decisão, agora no RE 1.118.647, também relatado pelo ministro Gilmar Mendes, foi submetido à segunda turma, em que se sufraga a mesma tese da imprescindibilidade da licitação nestes casos. Então, senhor presidente, em suma, com devido respeito e cumprimento o relator pelo denso voto que traz à colação, essa é uma matéria extremamente sensível, mas nós que, seja como usuário dos transportes públicos, ou seja como, eventualmente, partícipes da administração pública nos vários níveis, nós sabemos dos problemas que emergem nesse tipo de serviço público. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Licitação, quando não se desenvolve um processo licitatório de acordo com os ditames constitucionais. E enfatizo, senhor presidente, não vejo na espécie
ponto de vista fático, fenomenológico, nenhum distinguishing que justifique a dispensa da licitação e a outorga do serviço mediante autorização. Então, eu voto, senhor presidente, na ADI 6.270 do DF, pelo conhecimento parcial dos pedidos e, na parte conhecida, eu julgo procedente a ação direta para declarar inconstitucional o artigo 3º da Lei 12.996, 2004, na parte em que deu nova redação ao artigo 13, inciso 4 e 5, e ao artigo 14, 3, a linha J, ambos da Lei 10.233, 2001. Na ADI, senhor presidente, de número 5.549 do DF, neste caso, anotando que Sua Excelência, o eminente Procurador-Geral, emitiu uma opinião sempre abalizada num sentido contrário, depois de já proferido o parecer, algo absolutamente ilícito, porque é preciso no direito que nós sempre reflitamos sobre, enfim, as questões que são colocadas diante de nós, e nada impede que nós possamos rever os posicionamentos anteriores, mas anotando esse aspecto, que é importante, nesta segunda ação, a qual me referi, eu julgo procedente a ação direta in totum, nos mesmos termos do voto que proferiram anteriormente, senhor presidente. Presidente, você me permite uma Muito parte? obrigada, ministro Lewandowski. Pois não, ministro Fux. Não, só para me justificar com o ministro Lewandowski, a preocupação de Vossa Excelência em relação à moralidade do serviço público é uma preocupação uníssona na Corte. Sim. Por outro lado, ontem não tive a oportunidade de trazer para Vossa Excelência a ratio decidente conclusiva do Reitera voto. o ministro Luiz Fux, Eu não me relator dos basei na feitos. lei, na verdade, a Constituição A pauta julgamento Federal, conjunto, ela ADIs 5549 e autoriza 6270. a regra do artigo 21, inciso 12, a linha E. Por outro lado, a autorização, tal como concebida nesse serviço... O plenário julga a constitucionalidade de normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. É tão seletivo que até hoje só, segundo a nota NTT, só 11% foram deferidas, só 11% das autorizações foram deferidas, e a lei nada mais faz do que especificar a previsão constitucional sem prejuízo dos atos da agência regulatória, que funciona como um verdadeiro órgão de compliance dessas autorizações, que, odiadamente, exacerbou, digamos assim, o cumprimento dessas formalidades, além de exigir expertise técnica, financeira, jurídica, capital social de, no mínimo, 2 bilhões de reais, enfim. Então, muito embora participe da mesma preocupação de Vossa Excelência, nesse caso entendi que o legislador constitucional ele autorizou essa modalidade, esse tipo modal de prestação de serviço público, e o legislador, no uso da sua competência, conformou essa previsão constitucional. Então, eu não me baseei na lei, eu não fiz uma interpretação da Constituição à luz da lei, fiz uma interpretação da lei à luz da Constituição. Como ontem eu distribuí um paper suplementar, eu não tive a oportunidade de debater com Vossa Excelência, só justificando que eu acho sua preocupação, sua colocação muito pertinente, mas eu só abri a exceção porque também encontrei precedentes recentíssimos do plenário, que eu citei ontem, com relação a transportes gratuitos para jovens carentes, serviços aqui públicos na ADI do ministro Gilmar Mendes, 6482, onde Sua Excelência teve a felicidade de dizer que, diante do caráter público do serviço de telecomunicações, tem que a finalidade expressa na norma é a de garantir a exploração de um serviço público de interesse da coletividade e admitiu. Há também acordos do plenário recentes, 2019, 2021, ministro Barroso, e aqui houve uma divergência, já naquela oportunidade, do ministro Edson Fachin. Eu fiquei como redator
do Acordo de Doação Direta 1668. Então, só para, digamos assim, esclarecer a Vossa Excelência, porque eu considerei essa hipótese, digamos assim, a látere do processo licitatório autorizado pela Constituição. Pois não. Senhor presidente, o senhor me concede a palavra, longe de mim imaginar que Vossa Excelência não está preocupado com o princípio da moralidade. Pede a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência fez uma interpretação da Constituição, eu, Data Vênia, tive outra visão dos mesmos dispositivos, e, além de entender que o caso não traduz nenhuma excepcionalidade que permita que se escape dos processos licitatórios tradicionais, eu estou convicto, também com todo respeito, que a autorização não é um instrumento adequado para a outorga do serviço público de transporte coletivo, porque a autorização é uma, digamos assim, uma permissão, digamos assim, no sentido agora genérico da palavra, não específico, do exercício de uma determinada atividade a título precário ou precaríssimo, como, por exemplo, porte de armas, ou instalação de um carrinho de pipoca numa praça pública, um serviço que exige uma permanência, uma projeção no tempo, investimento em termos materiais e humanos. Eu penso que a autorização, com todo respeito, não é um instrumento adequado do ponto de vista do direito administrativo. Mas é uma opinião muito pessoal minha e louvo, mais uma vez, a verticalidade com que Vossa Excelência desfiou os seus argumentos. Pois não. A verdade, nós não temos nenhuma divergência teórica ou filosófica, porque eu concordo com tudo que o ministro Lewandowski observou, como também com o que disse o ministro Fachin. À direita da mesa, com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro um pouco uma Luiz visão Roberto de Barroso, lógica, entendendo a lógica do deles, que é STF. diferente da minha. Que é, se eu quero mais gente, eu não preciso fazer uma concorrência, porque eu vou fazer uma licitação e então eu quero todo mundo que venha licitar, que apresente as condições. Na pauta, Então, julgamento se eu conjunto, quero AD quanto mais 5549 e melhor, a autorização 6270, atende os ministros julgam ação de contra uma maneira normas que mais permitem serviços eficiente de ao meu transporte terrestre objetivo sem licitação do que prévia. uma licitação. Quer dizer, eu facilito a entrada. Essa é a minha lógica, entendeu? Mas eu entendo perfeitamente a lógica dos colegas. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Colho o voto do ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu tinha até me animado a praticamente seguir a prática do nosso ministro Dias Toffoli, muito dignamente homenageado ontem, juntamente com o ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia, e Vossa Excelência também foi muito justamente homenageada por todos. Mas, diante da polêmica, agora eu vou fazer 2 ou 3 anotações. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Essas anotações a partir da outorga, da discussão sobre a outorga de prestação de serviço coletivo de passageiros. Como já foi apontado pelo ministro Barroso, claro, já ressaiu em todos os votos, aqui, a rigor, não se discute a questão da necessidade de um modelo objetivo de seleção e de adequação. Portanto, não se coloca essa controvérsia, mas simplesmente que haja, de fato, esse critério. E o objetivo, obviamente, é ter toda a transparência, um modelo que seja adequado. Daí, inclusive, o eminente procurador-geral ter alterado o seu posicionamento, a partir de esclarecimentos, inclusive, como agora chama a atenção o ministro Fux, de que as agências funcionam e devem funcionar, né, como agências de compliance nesse processo. É por isso que a Procuradoria-Geral saiu da posição dogmática e ortodoxa a propósito. E eu faço assim, vou tentar, ao voto azul, fazer um pouco de... repassar um pouco essas posições, mas eu lembro que esta Corte já discutiu essa temática em 53, né, envolvendo navegação aérea. E depois tem um trecho do voto do ministro Nelson Hungria nessa assentada. À época, veja, saudades dos números
já nos anos 50 e 60 se falava que havia uma crise do recurso extraordinário, Ministro Fux. E o número do ORE é 20.111. Portanto, dá para ver como que andamos, né, tão velozmente, ministro Fachin, nesse contexto, né, com 1 milhão e tal, né, e milhões de processos. E dizia, então, Nelson Hungria, o artigo 5º, 22 da Constituição de 46, declara que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão de serviço de navegação aérea. É livre a União, portanto, adotar, quando não queira exercer diretamente a exploração, o regime de autorização ou de concessão. E dizia, então, preferiu a União, como é sabido, o regime de autorização, ao invés de outorgar com exclusividade ou privilegiadamente o serviço de navegação aérea, entendeu de melhor aviso manter o sistema de concorrência. Ponto que agora o ministro Barroso fere de maneira específica. Isto é, dá acessibilidade de tal serviço a quem submete às exigências regulamentares. Isso é um texto clássico, portanto, de 1953, mais precisamente, DJ de 24/12/1953. Em lugar da concessão, que é a outorga ou delegação a título exclusivo de prerrogativas do poder público, adotou o critério de autorização, reservando-se apenas o controle ou regulamentação da exploração de serviço. Em se tratando de transporte coletivo de passageiros, a linha é tênue entre a possibilidade de outorga da prestação de serviço ocorrer pela via de permissão ou autorização. Esta é possível caso se trate de transporte de passageiros em sentido estrito, táxi ou fretamento de ônibus ou vans. Ao revés, na hipótese de se cuidar de transporte coletivo de passageiros em sentido amplo, todos os modais, aquela permissão, em tese, é imperiosa, salvo em algumas situações. Eu cito, então, doutrina abalizada, qual leciona que a atividade de transporte de passageiros, por exemplo, às vezes suscita dúvida, e isso porque há serviços públicos e serviços privados de transporte de pessoas, além de que, embora considere esse tipo de transporte mais bem enquadrado como atividade privada, ao menos na forma como se iniciou junto à população, em que o atendimento era mais individualizado, conclui-se que deva ele submeter-se à regulamentação e controle de poder público. Estou citando o José dos Santos Carvalho Filho, no Manual de Direito Administrativo. É importante também relembrar que até 90, como já foi amplamente discutido, o serviço de transporte coletivo interestadual era explorado mediante autorização, chamada de permissão, mas sem realização de licitação. O próprio artigo 8º, inciso 15, a linha D da Constituição de 67, com a redação idêntica da Emenda Constitucional de 69, dispunha competir à União a explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão às vias de transporte entre portos marítimos e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de um Estado ou território. E o Decreto-Lei 512, de 69, contemplava esse regime de outorga, abarcando a Política Nacional de Viação Aérea, integrada à Política Nacional dos Transportes, cuja formulação competia ao Ministro dos Transportes e compreenderia a concessão, permissão e fiscalização do serviço de transporte coletivo de passageiros e de carga nas estradas federais ou de ligação interestaduais e internacionais. Regulamentando tal autorização normativa, a redação original do artigo 11 do Decreto 92.353, de 31 de janeiro de 86, disciplinava que a exploração dos serviços seria adjudicada pelo regime de concessão, mediante concorrência pública, ou pelo regime de permissão, mediante seleção sumária de transportadora. Ou seja, apesar de ser explorado mediante permissão, esta ocorria mediante seleção sumária da transportadora, o que equivaleria odiernamente ao regime de autorização, normalmente considerando que, à época, apenas existia autorização constitucional para o regime de concessão ou autorização. Somente com a alteração proferida pelo Decreto 99.072 de 90, já sob a égide da Constituição de 88, é que se instituiu licitação na modalidade de concorrência, tanto na concessão quanto na permissão, alterando a redação do artigo 11 do Decreto 92.353 de 86 para dispor os serviços públicos rodoviários de transporte coletivo de passageiros interestaduais e internacionais, quando não prestados diretamente, só poderão ser explorados mediante concessão ou permissão do DNR e prévia licitação na modalidade da concorrência.
A alteração procedida pela Lei 12.996 de 2014, no artigo 13, incisos 4 e 5, a linha E, além do artigo 14, inciso 3 da linha J, todos da Lei 10.233 de 2001, ao que parece, apenas retornou ao regime vigente antes de 90, consistente na maior liberdade da iniciativa privada, a despeito de se tratar de ato precário que não gera qualquer direito adquirido de manutenção na exploração da atividade pela empresa particular. E aí eu digo, é disso que, ao julgar o tema 854 da sistemática da repercussão geral, RE 1.001.104, o STF entendeu que a concessão de serviço de transporte coletivo urbano deveria ser precedida de licitação, salvo em situações excepcionais. De fato, como já foi apontado, inclusive agora pelo voto do ministro Lewandowski, esse entendimento remonta, pelo menos nesta Corte, desde o julgamento do RS 140.989, julgado em 93. Relator o ministro Otávio Galotti, já foi sendo citado nas sessões anteriores. Exploração do transporte urbano por meio de linha de ônibus, necessidade de prévia licitação para autorizá-la, quer sob a forma de permissão, quer sob a de concessão, recurso extraordinário provido por contrariedade ao artigo 175 da Constituição. Há inúmeros julgados que replicaram esse entendimento, inclusive alguns de minha relatoria, já agora citado pelo ministro Lewandowski e também pelo ministro Fachin anteriormente, que envolve o transporte intermunicipal, citando-se a DIN 2716, ministro Eros Grau, o ARI 1.110.140, de minha relatoria, 1.110.140, de minha relatoria, segunda turma. Nada obstante, digo eu, tenho com todas as vezes que essa linha de intelecção merece temperamentos, no caso em questão, diante do fato de tratar-se de prestação de serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros, de inúmeros trechos rodoviários, inclusive desestatizados, desprovidos de exploração de infraestrutura e sem qualquer exclusividade, o qual é exercido em liberdade de preços dos serviços e tarifas em ambiente de competição por conta e risco da autorizatária. Eu repasso, trago então considerações sobre isso, a concessão de serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros interestadual e internacional, e digo, sendo assim, parece-me induvidoso que a exploração desse nicho de mercado, de forma exclusiva e com ampla tarifação de preços e forte intervenção estatal, sem sombra de dúvidas, deva ocorrer em processo licitatório, submetido a ampla concorrência na linha dos precedentes desta Corte. Todavia, quanto aos serviços de transporte interestadual e internacional de passageiros desprovidos de exploração de infraestrutura, caso dos autos, a legislação, ora questionada, intenta, na linha do experimentalismo democrático, e aí valendo-se inclusive das lições do professor Mangabeira Unger, que a prestação daqueles tem amplitude de acesso a mais empresas interessadas na mesma linha, sem exclusividade, e com o fim de eliminar a reserva de mercado, prática odiosa, e que deve ser rechaçada por esta Corte. Sobre esse tema, eu até cito um trecho da obra do professor Mangabeira, em que ele diz, não se torna uma economia de mercado mais includente sem redefinir seu conteúdo institucional, reconstruir as formas disponíveis para a coordenação estratégica entre Estado e produtores privados e ampliar também os próprios regimes de propriedade para que regimes alternativos de propriedade privada e social possam coexistir experimentalmente dentro da mesma economia de mercado. Tal democratização do mercado não acontece sem que tenha por base o aprofundamento da democracia. Não será jamais uma dádiva de elite esclarecida à população passiva. E em um outro trecho ele chama a atenção dizendo, é necessário também ter liberdade para recombinar ou substituir as instituições que definem as relações de troca e de produção.
radicalizada na agenda produtiva da sociedade, a liberdade experimental terá a ver com as estruturas e não apenas com as coisas. É claro, por exemplo, que, inclusive na premissa abordada pelo relator, que trouxe um primoroso voto, como já foi aqui destacado. O ministro segura um copo long drink com água. Pressupõe-se um funcionamento adequado do órgão regulador, sob pena de, eventualmente, se ocorre aquele fenômeno que na literatura nossa e na literatura internacional é chamado, por exemplo, a possibilidade de captura, né, pelos setores envolvidos. É evidente que toda essa premissa se desmorona e estamos a necessitar, talvez, de intervenções que o próprio sistema permite, né, e prevê. Então, é preciso que isso seja olhado dentro dessa perspectiva. Mas o Mangabeira ainda diz mais. A democracia representativa pode e deve começar a adquirir algumas das características da democracia direta. O terreno principal para esta obra, nas sociedades contemporâneas, não é a participação popular nos governos locais e em seu planejamento e sua execução orçamentária. É o desenvolvimento de nova maneira de prover e de qualificar os serviços públicos, que é uma preocupação central em todas as democracias contemporâneas. E diz ainda mais: será cada vez mais importante, como meio de melhorar os serviços públicos, que o Estado organize, prepare, equipe, financie na pauta, e monitore a sociedade civil independente para que ela possa participar da provisão experimental e competitiva dos serviços públicos. É nesse terreno que a ampliação da democracia representativa se torna mais premente e mais factível. E conclui neste artigo que se chama A Constituição do Experimentalismo Democrático, que está publicado na Revista de Direito Administrativo. Qual a melhor maneira de levar adiante tal proposta? E ele diz, com 5 diretrizes: não proponho nova Constituição e nova Constituinte, proponho nova ideia. Sempre subestimamos no Brasil a elasticidade do repertório de ideias institucionais disponíveis no mundo. Se não tivermos uma ideia, de nada adiantará convocar uma reunião constituinte. As ideias não aparecerão espontaneamente, simplesmente porque ocorre uma reunião. Por outro lado, se tivermos a ideia e se a desdobrarmos em iniciativas exemplares, a mudança se fará mais cedo ou mais tarde, ou pela revisão constitucional ou pela reinterpretação constitucional, não é? A ideia vem em primeiro lugar. De certa forma, é esse fenômeno que já foi apontado aqui a partir do seu voto, eminente ministro Fux, e também dos demais votos que acompanharam esta posição, inclusive destacado agora pelo ministro Barroso. Então, esse é um ponto importante. Nesse ponto, é de bom alvito destacar que, durante a tramitação do projeto de lei de conversão da MP 638 de 2014, que culminou na promulgação da Lei 12.966, o deputado Gabriel Guimarães, relator, assim se manifestou. A terceira modificação é, seguindo o apelo da Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a inclusão do serviço de transporte regular, interestadual e internacional de passageiros entre as prestações cuja outorga realizar-se-á pelo regime de autorização, permitindo assim a delegação da atividade de maneira mais célere e eficiente. Os regimes de concessão e permissão, como praticados nos últimos anos via Ministério do Transporte e a ANTT, já se mostraram inadequados e de difícil operacionalização, porque suas naturezas implicam regras mais rígidas e permanentes, as quais, na prática, engessam as ações tanto do setor público como das empresas operadoras. Por isso, presidente, fazendo esse registro e também poupando o Tribunal da Leitura do voto completo, eu estou às inteiras acompanhando o relator. Eu acho que eu tinha uma pequena dúvida, eu estava por conhecer da ADIM 5549 e, em parte, da ADIM 6270, não conhecendo no ponto o decreto e a deliberação, mas Sua Excelência trouxe. Então, estou, em linha de princípio,
de acordo com o voto trazido por ele. Na pauta, julgamento conjunto, ADIs 5549 e 6270. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Que se faz a partir desse chamado experimentalismo institucional, que são concepções que vão se consolidando. Eu me lembro, eu vivi essa realidade quando, no governo Fernando Henrique, nós tivemos a privatização da telefonia, e isso era brutalmente questionado e tal. Era uma época que as pessoas tinham, às vezes, até orgulho de ter alguns telefones no seu patrimônio, colocavam até no imposto de renda, para alocá-lo, né? E se dizia que haveria um fracasso com a privatização. E não foi esse fracasso, né? Nós tivemos uma grande democratização do acesso à telefonia a partir dessa transformação. Eu me lembro até, acho que até contribuí para a redação de cláusulas como essa, veja como que o mundo muda, obrigando que as empresas instalassem orelhões como uma contrapartida. Aparecia isso nos textos, nas concessões. Os orelhões ficaram totalmente prejudicados, ministro André, depois. Na pauta, julgamento conjunto, ADIs 5549 e 6270. Relator, o excelentíssimo ministro Luiz Fux. Hoje os meninos perguntam, o que é isso, pai? O que é isso? Peça de museu, e num tempo muito curto, tanto é que ainda estou podendo contar isso aqui. Então, muito curto. Também não tenho o fetiche de achar que as soluções estatais, ou estatizantes, ou a prestação direta, sejam improváveis. Em muitos casos, nós sabemos que só esse serviço é possível. Nós mesmos que vivemos naquela crise... Para o voto no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Na pauta, julgamento conjunto, ADIs 5549 e 6270. Relator, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Os bancos privados refluíam e os bancos públicos que puderam entrar no mercado e atuar. Então, a rigor, não há solução mágica para esse processo. E eu tenho na memória, eu acho muita graça, de vez em quando, inclusive, de precedentes da sua corte de origem, da Justiça do Trabalho, quando alguns dos seus antigos colegas assim são entusiastas de uma regulação muito radical da trabalho. Eu fico assim, eu vivi na Alemanha ainda antes da queda do Muro de Berlim, e vivi depois, ou melhor, assisti à queda do Muro de Berlim lá. E era muito engraçado, a Constituição alemã oriental garantia o pleno emprego. E o pleno emprego significava ter também ineficiência. Então, aqueles carros que depois... o Der Spiegel, a revista alemã importante, a mais importante, ela publicou a capa com o Trabant. O Trabant era um tipo de... uma caixa de fósforo com uma capa em cima. Era um carro Fiat dos anos 50, que era reproduzido na Alemanha Oriental. E como ele era fabricado, não tinha automatização, não porque os alemães não soubessem fazê-lo, mas porque tinha que gerar pleno emprego na atividade. Então, o sujeito levava uma peça. Isso deve haver ainda nos documentários. Até um outro ponto, ou outro colega colocava uma outra peça. Por isso, também era muito difícil obter carros na Alemanha Oriental, e por isso a nomenclatura e tudo mais. Com isso, se realizava o mistério do pleno emprego, né, nesse contexto. Então, nem tanto Estado, nem tão pouco Estado. É preciso que haja um Estado que seja suficiente para regular essas relações e que se cobre, de fato, o resultado, que é o que o Mangabeira destila neste texto, de um serviço público eficiente, que atenda a todos. Por isso que entendo importante essa evolução que se desenha a partir do voto do eminente relator. Aqui eu complementando também as posições divergentes externadas pelo ministro Fachin e pelo ministro Lewandowski, que encontram guarida, inclusive, na interpretação que nós já praticamos em torno desse tema. Obrigada, ministro Gilmar Mendes.
E nossa querida ministra Carmen Lúcia teve uma dificuldade e me disse que ela entraria no segundo. Com a palavra, a excelentíssima ministra, senhora Rosa Weber, presidente do STF. A linha. Então, eu não vou agora encerrar esse julgamento, vou deixá-lo suspenso até o nosso segundo tempo. E a minha ideia, ministro Toffoli, é que Vossa Excelência, eu vou apregoar o próximo, faça o relatório, e depois do intervalo nós passaríamos as sustentações orais, certo? Então, vou fazer o registro, o resultado provisório, que após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhando, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, acompanhando o eminente relator, e do voto do ministro... Apregou o resultado parcial, a excelentíssima ministra, senhora Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Luiz Edson Fachin. Processo é julgamento conjunto, ADIS 5549 e 6270. Relator, ministro Luiz Fux. Se não, prosseguiríamos com o voto da ministra Carmen e com o meu, que a matéria nós já temos até maioria formada, não causa maior... Não vai causar maior surpresa, mas... É assim que está encaminhado. E eu agora chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.070, procedente de São Paulo, sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que requerente o Procurador-Geral da República e em processo que diz com as ODS 8 e 16, trabalho decente e crescimento econômico, paz, justiça e instituições eficazes, em que há muitos pedidos de sustentação oral, requerente, interessado e 3 amicus amicicuria. Pois não, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Rosa Weber. Renovo os cumprimentos a todos na pessoa de Vossa Excelência e digo que trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face da Lei Complementar 1.208, de 23 de julho de 2013, na redação da Lei Complementar número 1.214, de 29 de outubro de 2013, ambas do Estado de São Paulo, e da Resolução número 617 de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cuidam da criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário Paulista, muito conhecido como DIPO, desde a época que eu era estudante no Largo de São Francisco, antes da Constituição de 88, inclusive. E aí, senhora presidente, no relatório que já foi brevemente distribuído, eu transcrevo as normativas que estão impugnadas. Não as lerei, porque são bastante consideráveis, mas que, com a distribuição prévia... Traz o relatório por videoconferência o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. Pois bem, sustenta a PGR, em síntese, que a legislação questionada, ao centralizar a prestação dos serviços judiciários penais em poucos locais, contraria normas constitucionais a respeito de direitos fundamentais, da atividade jurisdicional e da atividade estatal. Argumenta que, abro aspas, a lei impugnada concentrou em uma dezena de centros estaduais atribuições que, no desenho normal do sistema de justiça criminal brasileiro, são distribuídas entre todos os órgãos judiciais espalhados pelo território Dias Toffoli, ministro do STF. Da Federação, fecho aspas, para análise e apreciação dos benefícios dos presos paulistas. Discorre que, abro aspas, a instituição de departamentos instalados
apenas nas comarcas de maior movimento processual do Estado afeta as 3 garantias citadas: garantias do amplo acesso ao judiciário, da ampla defesa e da diretiva da eficiência da administração pública, por uma complexidade de motivos. Todos eles, contudo, radicam-se no fato de que o ingresso em juízo isento de obstáculos, o devido processo legal, a possibilidade de ampla defesa e a eficiência do poder público na investigação dos ilícitos penais ficam gravemente prejudicados com a concentração geográfica da competência jurisdicional, hoje distribuída por 316 comarcas em apenas uma dezena delas. Fecho aspas. Atenta que, abro aspas, mesmo se considerar que todos os inquéritos a serem distribuídos ao novo departamento serão eletrônicos, como salienta o Tribunal de Justiça de São Paulo em suas informações, isso de modo algum eliminará a corriqueira necessidade de contato direto entre o Ministério Público e a Polícia Criminal, para esclarecer aspectos relevantes das diligências e investigações submetidas ao crime judicial. Isso mostra a inconstitucionalidade aqui apontada, fecho aspas. Manifesta ainda que a norma questionada viola a regra constitucional de designação de juízes, artigo 93, incisos 2 e 8A da Constituição Federal, pois confere competência ao Conselho Superior da Magistratura Paulista para designar os integrantes dos departamentos por ela criados, mediante inscrição dos juízes interessados, observado o histórico profissional, artigo 1º, parágrafo 3º, parte final. Em total desacordo, diz a inicial, com as regras constitucionais que regem o acesso de magistrados aos órgãos judiciais. Pois bem, segundo a autora, ainda a resolução impugnada, ao estabelecer um rodízio bienal de juízes no referido departamento, ofenderia a garantia da inamovibilidade. Ao fim, a parte autora pede a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º da lei complementar questionada ou subsidiariamente a declaração de inconstitucionalidade da lei complementar, exceto no que tange a criação de cargos dos serviços auxiliares do Tribunal de Justiça, e a declaração total de inconstitucionalidade da Resolução TJ São Paulo 617/2013. Proferir despacho aplicando o procedimento abreviado do artigo 12 da legislação. O governador de São Paulo prestou as devidas informações, alegando preliminarmente a impossibilidade de controle concentrado de constitucionalidade sobre a resolução do tribunal, pois o confronto com o texto maior, se houver, seria apenas reflexo. Já no mérito, defende a constitucionalidade das normas. A Assembleia Legislativa apresentou sua manifestação, informando que trata-se de medida legislativa tendente a harmonizar questões inerentes e peculiares ao Estado de São Paulo com a eficiência na prestação jurisdicional. No DOC 25, consta a manifestação do TJ, que argumenta ser da competência dos Estados dispor sobre a organização judiciária local e inexistir violação à garantia constitucional do amplo e eficaz acesso ao judiciário. A AGU apresentou seu parecer e resumiu sua manifestação em emenda que transcrevo no relatório, também omitirei a leitura, mas a manifestação é pelo parcial conhecimento da ação direta e no mérito pela improcedência do pedido formulado pelo requerente. Já no documento eletrônico 29, a manifestação da PGR, também transcrevo a emenda, vou ler só o dispositivo, o parecer foi pelo conhecimento e procedência do pedido. Pois bem, omitida a leitura das emendas dos pareceres, eu passo adiante e digo que ingressaram no feito como ANICICURE, Associação dos Juízes para a Democracia, com manifestação apresentada, Conectas Direitos Humanos e Pastoral Carcerária, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Tomás Bastos, e todos os pedidos foram deferidos para a participação como ANICICURE no presente julgamento. Pois bem, no documento eletrônico 66 consta a nova manifestação da parte autora, a PGR, informando a publicação da Resolução 687 de 2015,
pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ato este que tem relação com o objeto da apresentação, uma vez que disciplinou os limites de atuação da unidade de departamento de execuções criminais para atuação junto à penitenciária masculina de Bernardino de Campos. Argumenta que, abro aspas, a despeito de o pedido principal deduzido neste processo seja declaração de nulidade sem redução de texto ou interpretação conforme a Constituição, itens 6.1 e 6.2, há pedidos subsidiários de declaração de inconstitucionalidade pura e simples da Lei Complementar 1.208, de 23 de julho de 2013, do Estado de São Paulo, exceto na parte que cria cargo dos serviços auxiliares no TJ de São Paulo, e da Resolução 617, 4 de setembro de 2013, daquela Corte. Por isso, em caso de acolhimento dos pedidos subsidiários, dada a natureza secundária da Resolução 687 de 2015, editada pelo TJ de São Paulo, a PGR ressalta a necessidade de estender os efeitos da decisão ao ato normativo referido pelo Ministério Público Paulista por arrastamento, ante a relação da instrumentalidade que existe entre ela e as disposições impugnadas da Lei Complementar 1.208 de 2013. Pois bem, destaque, por fim, que esta resolução publicada definiu a competência para processar e julgar as execuções criminais, tanto autos físicos quanto digitais, novos executados, dos presos recolhidos naquele estabelecimento prisional penitenciário masculino de Bernardino de Campos, assim como definir o serviço de corregedoria permanente e o dever de vista mensal. Fecho aspas. E assim, senhora presidente, senhoras e senhores ministros, dou por feito o relatório. Agradeço ao ministro Toffoli e, como faltam 5 minutos para as 16 horas... De volta ao plenário, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Suspender o julgamento, suspendendo a sessão e logo que recomeçarmos, teremos as sustentações orais. Nós temos o prazo previsto de 1 hora para as sustentações orais. E nós temos inúmeras sustentações orais.